Olá, estudantes do nono ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Elida Paixão e hoje é a nossa 27ª aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos estudar um gênero que não é tão estudado, que é o mini-conto. Vocês já ouviram falar sobre o mini-conto? Lembre-se que no bloco de estudo de vocês, as primeiras aulas, nós temos um conto, que é do Machado de Assis. Vocês têm lá o primeiro capítulo desse conto e todas as questões interpretativas a respeito dele. Nesse conto, vocês observam todos os elementos da narrativa, o espaço, os personagens, o tempo, o narrador. Então, quando vocês forem responder as questões, vocês vão observar questões que relembram esses elementos narrativos. Mas e o mini-conto? Será que ele vai ter isso também? Então, é isso que a gente vai descobrir nessa aula de hoje, certo? Então, vamos ver aqui a imagem. Observem aqui comigo essa imagem. Essa imagem, ela tem uma definição do que é o mini-conto. Então, como o próprio nome diz, o mini-conto, ele é um tipo de conto muito pequeno, digamos que no máximo uma página ou um parágrafo. Normalmente, os mini-contos contemporâneos, ele vem em parágrafo mesmo, ou menos de um parágrafo. Nos últimos anos, esse tipo de ficção ganhou muito espaço na literatura de diversos países. O mini-conto, ele precisa ser conciso, narrativo, provocar algo no leitor, seja medo, compaixão, reflexão, humor. Normalmente, os mini-contos, eles vêm com esse viés mais humorísticos, Ele traz mais essa atenção para o lado do humor, de provocar o riso, certo? Então, a outra imagem que nós temos aqui, nós vemos aqui um mini-conto. Então, vamos ver o que esse mini-conto diz? Olha aí. Oi. Na infância, ele teve amigos imaginários. Adolescente, começou a ouvir vozes. Um dia, lá pelos seus 30 e poucos, sozinho em seu apartamento, resolveu acatar o que sugeriam. Então, observe que é um mini-conto que ele tem um teor nele mais humorístico e vejam aí a questão da concisão, que ele é um parágrafo só e ele tem os elementos da narrativa. Você tem o tempo, que ele vai falar da infância, adolescente, o hoje dele com 30 anos, 30 e poucos anos. Tem o personagem, porque ele está falando de alguém, ele está narrando, a questão de alguém ter amigos imaginários. Tem o discurso direto, tem essa ação de alguém estar chamando ele para conhecer esse amigo imaginário. Então, o mini-conto, ele, assim como o conto, ele narra algo e ele pode apresentar nem um parágrafo como esse que nós vimos aí, ele pode apresentar todos os elementos da narrativa ou só um elemento. Vai depender de como é narrado, de qual foco, de qual foco narrativo que a ação é colocada, certo? Então, eu trouxe outro mini-conto também para vocês observarem isso. Vejam isso aí. Homens não choram. Pai, eu acho que não sou homem. Decepcionado, o pai chorou. Aliviado, o filho sorriu, vendo que o pai também não era. Então, observe aí que tem mais um viés humorístico. Tem muitos leitores que confundem o mini-conto com a piada, mas não é uma piada, é um mini-conto, porque vocês vão ter que ter em mente essas questões dos elementos da narrativa. É claro que ele pode provocar o humor também, mas a questão da concisão que ele tem. A piada também ele é um gênero conciso, mas o mini-conto ele tem mais essa questão de fazer uma reflexão. Além de provocar o riso, esse mini-conto aí ele traz uma reflexão, No título dele, ele já deixa claro a reflexão que ele traz. Então, homens não choram. Será que homens não podem chorar? Então, ele faz num tom humorístico, mas ele discute essa ideia aí, certo? Então, a partir desses dois mini-contos que nós vimos aí, que nós lemos, vamos ver quais são as características dos mini-contos. Além dele ser um conto pequeno, como diz aí, o mini-conto, ele é um conto pequeno,
Portanto, ele deve ter as características do conto, a narratividade, né? A narratividade, que nós vimos lá nos 2 contos que tem isso. Ou seja, ele vai apresentar narrador, personagens, espaço, tempo. Ele tende a provocar um efeito, com intensidade, uma tensão. Nos 2 contos que nós lemos lá tem isso também. As outras características são: os minicontos são textos de ficção e têm como objetivo envolver o leitor no enredo. Ele deve apresentar um bom título, porque esse título ele vai servir como uma isca para o leitor. Pode ter humor, mas não é piada. Foi o que eu disse quando a gente estava analisando lá o conto Homens Não Choram. Né? Então, essas aí são as características básicas do miniconto, né? Outras características, vamos ver aqui outra imagem, observem aqui. Outras características, porque ele diz o seguinte: o subtexto é o melhor do miniconto, é o que não está dito, aquilo que cabe ao leitor descobrir e imaginar. No último miniconto que nós lemos lá sobre Homens Não Choram, eu falei, né, dessa questão de provocar, né, esse questionamento. Será que homens não podem chorar? Então, aí é um subtexto, está nas entrelinhas, né, do que é narrado lá naquele miniconto. A outra: quantos mais leituras possíveis, melhor o miniconto. Pode ser que lá naquele primeiro miniconto que nós lemos, o Oi, lá pode ter outras leituras, né? Quem será esses outros amigos imaginários? Essa é uma das características da ficção, tende a aguçar a imaginação do leitor. A outra característica: qualquer assunto pode ser inspiração para um bom miniconto. Contos maiores, notícias de jornal, a observação da própria vida, mas, sobretudo, a leitura, o conhecimento. Nesses 2 contos que nós lemos inicialmente, a gente pode dizer que o que serviu de inspiração foi a observação da própria vida. O primeiro lá intitulado Oi, né, como se alguém estivesse falando lá com a personagem, em que diz que ele tinha amigos imaginários na infância, na adolescência e agora com 30 e poucos anos. É uma observação que a gente se faz da vida, né? No outro também, que fica essa provocação: porque os homens não podem chorar, quando o pai fica decepcionado e chora, né, que o filho faz aquela reflexão. Também é uma observação da própria vida, né, um comportamento humano, certo? E lá no bloco de estudo de vocês, tem alguns minicontos que vocês vão ler e analisar. E a gente vai fazer essa leitura, e eu trouxe aqui também algumas questões que estão lá, não são todas, né, mas algumas para a gente poder refletir, certo? O primeiro miniconto que está lá é esse aí: Conto de Fadas para as Mulheres do Século XXI. Diz assim: era uma vez uma linda moça que perguntou a um lindo rapaz: você quer casar comigo? Ele respondeu: não. Olha só a concisão desse miniconto, né? Ele é bem pequeno, ele é do Luiz Fernando Veríssimo. Então, ele tem o tempo, né, baseado lá nos contos do Era Uma Vez, né, os contos de fadas. Ele tem as personagens, né, a moça, o rapaz, que ele chama de lindo, e tem um pequeno diálogo com ele. Então, é um conto bem conciso, né, por isso que é um miniconto. E aí tem algumas questões que perguntam o seguinte, vejam só. O texto 1, esse miniconto aí, tem personagens? Quais são eles? Tem, né? A gente viu que tem o diálogo lá entre o rapaz e a moça, né? Qual é a ironia presente no texto 1? O que ele apresenta de irônico? Nós temos aí o fato da moça pedir o rapaz em casamento, né? Por isso que o título lá, que vai explicar outro, é Contos de Fadas para as Mulheres do Século XXI, em que a mulher toma essa posição. E a ironia forte aí é dele não aceitar, né? Dizer um não bem grande. E aí a outra questão é: como você explica o título do texto 1, Conto de Fadas para as Mulheres do Século XXI? É justamente isso, porque a personagem que é uma mulher, né, ela que vai e faz esse pedido, toma essa iniciativa, né? E é bem interessante no século que nós vivenciamos, que antigamente isso era mais uma posição do homem, então por isso que o título mostra essa nova posição da mulher, né? O outro miniconto que tem lá, está lá texto 2, diz assim, ó:
uma vida inteira pela frente e o tiro veio por trás. Olha só que concisão desse mini conto, né? 2 linhas, mas que diz alguma coisa, né? Que narra, tem uma narratividade, né? É da Cynthia Moscovici, e aí tem essa questão aí. O texto 2, ele é inspirado em notícias atuais. Qual fato do cotidiano motivou a escrita desse texto, do texto 2 aí? Que fato vocês acham que motivou a escrita quando ela fala lá, né? Uma vida inteira pela frente e o tiro veio por trás. Então, assim, se a gente fosse continuar essa narração, você poderia colocar que a personagem foi atingida por um tiro, né? E fazer toda aquela narração de como aconteceu, detalhada. Observem só que apenas em 2 linhas, né? E nessa narração bem concisa, ele já deixa claro um fato bem do cotidiano, né? Que é a violência, né? A violência urbana, a violência em todos os meios que acontecem, né? O outro texto, vamos ver o outro mini conto, né, que ele já vem ilustrado, esse aí, né, que é do Fábio de Assis, diz assim: arrependeu-se, mas já era tarde, o paraquedas ficou no avião. E bem curto também, né, 2 linhas, e aí tem uma perguntinha sobre ele. Vejamos a pergunta. O texto 3 apresenta um desfecho. Como você explica o final da história? Lembram lá de todos os elementos da narrativa, né? Com os elementos narrativos você vai ter a introdução, como o enredo é narrado, o espaço, os personagens, o narrador, o clímax, né? O que provoca lá uma tensão maior na narração, e o desfecho é o final. Então vocês observem que quando ele fala lá, né, que arrependeu-se, já era tarde, o paraquedas ficou no avião, então ele já está narrando o final. Supostamente, implicitamente, você já consegue deduzir que essa personagem morreu. Não está lá dizendo, mas se ele pulou, né, do avião e deixou o paraquedas, então é isso que a gente vai pensar, né? Então aí você vai fazer uma explicação do que acontece nesse final, a partir dos elementos, né, da narração que ele dá aí, certo? Então, vamos ver outra imagem aqui. O outro texto que tem lá é esse daí, ó, fala assim: o celular do atropelado tocava, mas desisti de atender. No display, mamãe. É da Laís Schaff, né? Um mini conto também bem curtinho, em 2 linhas, né? E aí vem alguns questionamentos. O texto 4, né, esse último mini conto, também é inspirado em notícias atuais. Qual fato do cotidiano motivou a escrita desse texto? Então, qual é o fato? Quando ela fala, o celular do atropelado tocava. Então, quando ele utiliza, né, essa descrição aí do atropelado, já fica bem claro que foi, né, um acidente de trânsito, algo que acontece, né, quase toda hora. Então, aí é o fato que motivou, né? Parece que alguém está socorrendo essa pessoa e pega o celular, né, e vê que é a mãe, certo? A outra questão é a seguinte: é possível afirmar que os 4 mini contos apresentam as características básicas de um conto? Então, essa última questão, ela vem amarrar tudo aquilo que nós dialogamos lá no início dessa aula. Lembra que eu falei que o mini conto, apesar de ser um gênero conciso, né, resumido, mas ele tende a mostrar essa narratividade. Se ele tem uma narratividade, ele apresenta, sim, as características básicas de um conto. E quais são as características básicas de um conto? Todos aqueles elementos da narrativa. Ele pode apresentar o espaço, o tempo, as personagens, o narrador, o clímax, né, de como que o enredo vai acontecer, as ações desse enredo. É claro que a gente tem mini conto que só apresenta ali o final, o desfecho, igual o que nós vimos aí do atropelamento lá, né? A gente pode ter mini conto que apresenta só o meio, né, da narrativa. Digamos que foi aquele lá o inicial que nós lemos lá do conto, né, das mulheres do século XXI, porque narra o começo do diálogo lá deles, mas não continua. E até porque aquele não já dá também um certo desfecho, né? Então, assim, o que vocês têm que ter em mente é que o mini conto, ele
tende sim a apresentar as características de um conto, só que de uma maneira concisa, certo? Então vamos ver aqui um mapa mental dessa aula de hoje. Aqui no quadro a gente tem o quê? Nós estudamos sobre o gênero mini conto. Como o próprio nome diz, é um tipo de conto pequeno, que é conciso, né? E provocativo. Ele provoca no leitor algo, ele vai provocar uma reflexão ou uma continuidade dessa história, né? Então, nós vamos ficar por aqui. Fiquem com essa mensagem final que diz o seguinte: você nunca sai perdendo quando ganha conhecimento. Então, façam as atividades propostas no bloco de vocês dessa quinzena, estudem bastante, leiam um bom livro e até a próxima.